Assim como nos episódios anteriores, no episódio 3 da nova série de Gossip Girl, tem muita coisa que eu gosto e tem algumas coisas que eu não gosto. Mas eu sinto que a série tá numa crescente. A série tá melhorando. Eu acho que o segundo episódio foi melhor que o primeiro e eu acho que o terceiro episódio foi melhor que o segundo. E eu tenho vários comentários sobre ele pra fazer nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e eu tenho postado vídeos semanais comentando e analisando os episódios de Gossip Girl 2021 do HBO Max. E é isso que a gente vai fazer aqui em relação ao terceiro episódio. Gossip Girl não é Gossip Girl sem dramas familiares. E eu sinto que esse terceiro episódio focou bastante em dois dramas familiares de dois personagens diferentes. Um envolvendo a Julian e o pai dela, e outro envolvendo o Max e os seus dois pais. Vamos falar primeiro sobre isso, então. A Julian descobre que o seu pai tem uma namorada secreta há cerca de 1 ano e que ele tem mentido pra ela sobre isso. Então, às vezes ele fala que ele vai viajar e, na verdade, ele tá ali em Nova York mesmo, se encontrando em segredo com essa namorada. E o Max descobre que um dos seus pais tem usado um aplicativo de encontros, um aplicativo de relacionamentos, sem que o outro pai dele soubesse. E ele não sabe exatamente o que isso significa, então ele tenta, ao longo do episódio, descobrir e entender. E eu gostei muitíssimo do desenvolvimento dessas duas frentes, dessas duas narrativas, e eu acho que uma das coisas mais legais sobre esse episódio foi ver a Julian e o Max planejando alguns esquemas, fazendo alguns planos para entender as situações com seus pais, para desmascarar os seus pais. E isso tudo soou muito como a série original de 2007. Vários episódios de Gossip Girl original focaram em planos sendo feitos ali pelos protagonistas para, às vezes, desvendar uma situação, desmascarar um personagem, resolver problemas. E foi muito legal ver isso se repetindo agora nesse terceiro episódio. Além disso, finalmente descobrimos quem a Elizabeth Lail de You interpreta na série. A namorada do pai da Julian. Existiram algumas teorias, especulações sobre quem seria a personagem interpretada por ela, e a resposta para tudo isso veio nesse episódio. E eu acho que tudo envolvendo a Julian e a relação com o pai dela nesse episódio fez com que ela realmente percebesse o quanto ela tinha se perdido dela mesma, o quanto ela estava vivendo de aparências na internet, o quanto ela estava desconectada mesmo da sua essência. E foi muito, muito, muito legal ver a Julian tendo situações e dramas na vida dela para além da situação com a Zoya e com o Obi. Ela tava, como sempre, encharcada de drama, encharcada de problema e de questões para resolver, mas dessa vez a maior parte dessas questões não tinha a ver com a Zoya e com o Obi, e eu acho que essa situação dela com o pai realmente trouxe destaque para a personagem, levou a personagem para um lugar bem interessante. Já a situação do Max com a sua família, acho que trouxe para a trama uma discussão bem sensível, né? A gente descobre aqui, depois de uma grande armação feita pelo Max envolvendo o professor Rafael e a criação de um perfil fake no aplicativo de encontros e várias ramificações disso, que um dos pais dele não estava se sentindo confortável com e atraído pela feminilidade do seu marido depois de tantos anos. E eu acho que essa é uma discussão muito interessante, é uma discussão bastante sensível, é um assunto delicado e que a série abordou, apesar de às vezes transformar isso em situações cômicas, de surto, de exagero, em algumas cenas envolvendo os personagens, a série conseguiu abordar esse tópico de uma forma bem interessante, bem sensível mesmo. Eu acho que a série fez um bom trabalho nisso. E deu pra perceber o quanto essa nova Gossip Girl tem realmente tentado modernizar e atualizar os seus dramas, as suas discussões, as suas temáticas. Eu realmente gostei muito dessa abordagem. E isso fez com que a gente também pudesse conhecer um pouquinho mais sobre o Max. Acho que uma informação bem importante que esse episódio deu pra gente em relação a ele foi a de que ele foi criado pelos seus pais pra ser ele mesmo, pra não ter vergonha de quem ele é, pra não reprimir quem ele é. Isso diz muito sobre a personalidade do personagem, sem dúvidas. Enquanto a Julian e o seu pai resolvem as suas questões, a família do Max termina o episódio em crise.
A gente vê um dos pais do Max saindo de casa depois de ter, não de fato traído o seu marido, mas de ter cogitado fazer isso de certa forma. E isso, claro, faz com que o Max realmente tenha uma grande crise, um grande surto na reta final do episódio, acho que no episódio como um todo. Isso faz com que ele, inclusive, dê uma desmascarada ali no Aki e na Audrey. Os dois, esse nosso casal perfeito, mas que na verdade não é nada perfeito, passa o episódio todo com medo da Gossip Girl revelar as suas respectivas traições com o Max. Mas quem acaba revelando tudo isso é o próprio Max. Ele desmascara os dois, um na cara do outro, contando pros dois que ele tinha ficado com os dois quando ele tá ali surtando pela sua família. Não foi muito legal da parte dele fazer isso, mas a gente entende que ele tava passando por um momento muito difícil, muito complicado. E eu tô aqui com todos os meus planos prontos pra passar pro Max, porque eu gosto muito dele, muito mesmo. Enfim, depois do surto, o Max acaba indo dormir na casa, no sofá, pra ser bem justa, né, no sofá da casa do professor Rafael. E assim, aparentemente todos os professores desse colégio poderiam ser presos por comportamentos inadequados. Como assim foi dormir no sofá na casa do professor? Estranho, mas assim, tudo bem, né? Quem sou eu? Tô só aqui pra comentar. Depois de tudo isso, a Audrey e o Aki se resolvem, dizem um pro outro que não querem repetir o que eles fizeram, que não querem que isso aconteça de novo, o que claramente é uma grande mentira, porque a gente sabe que os dois, tanto um quanto o outro, querem sim repetir, querem sim ficar com o Max de novo. Eu achei que o trisal vinha nesse episódio. Pelas imagens promocionais, pela própria promo do episódio, eu achei que o trisal já ia começar oficialmente nesse episódio, até porque aquela cena do Max colocando a mão na perna da Audrey e na perna do Aki ao mesmo tempo ao longo do episódio, durante a apresentação da peça, foi o quê? Tudo. Mas o trisal ainda não aconteceu, estaremos aguardando os próximos episódios, porque vem aí com certeza. Quando o assunto é Monet e Luna, eu acho que elas seguem bem apagadas, né? Bem sem rumo ainda. Em relação a elas, o episódio serviu para duas coisas. A primeira, a gente pôde ver a Monet beijando uma menina, que foi tudo, perfeita. E a própria atriz que faz a Monet já confirmou que a personagem é lésbica, então isso está confirmado. A segunda coisa é que a gente teve também uma menção bem natural e bem humorada da Luna sobre os seus hormônios de transição. Também já tinha rolado uma confirmação de que, assim como a atriz, a personagem Luna é uma mulher trans. E eu achei interessante esse comentário parecer bem leve, bem despretensioso, de forma humorada, de forma natural, numa cena em que a Luna tá conversando com a Monet. No mais, eu fiquei bem irritada com a forma que elas agiram em relação à situação da Julian e da Zoya. A única coisa que eu tinha tido certeza sobre essas duas personagens nos episódios anteriores era que elas eram de fato muito fiéis, muito leais a Julian. Que elas se importavam com a Julian. Às vezes de forma deturpada, às vezes de uma forma um pouco, né, não exatamente correta. Sim, mas ainda assim fiéis, leais a Julian, não só como alguém que proporcionava para elas status e poder, mas também como amiga. Só que nesse episódio a Luna dá dicas e faz uma sessão ali com a Zoya para que ela tente se adaptar ao novo contexto em que ela está inserida e aos holofotes, para que ela realmente não passe mais vergonha, não se veja em situações constrangedoras e vergonhosas. Essa cena foi ótima, foi muito divertida, de fato. Mas logo também a Luna conversa com a Monet sobre talvez elas terem que se adaptar a uma nova ordem social para caso a Julian não consiga se manter no topo e a Zoya ocupe a posição dela eventualmente, num futuro próximo. E não sei, né? Achei bem falsas. A Julian tá muito bem de amizades. Sei lá, no primeiro momento de dificuldade da amiga delas, da Julian nesse caso, elas já cogitam trocar de lado, já cogitam mudar os seus posicionamentos e funções na hierarquia da Constance. Não gostei. Já Zoya e Obi estão cada vez mais chatos. Cada vez mais chatos. É muito difícil engolir esse romance e os dois são bem entediantes juntos.
A gente vê aqui nesse episódio o Obi conhecendo oficialmente o pai da Zoya. A gente vê também a Zoya tentando se encaixar ali no contexto social mesmo em que eles estão inseridos. E o Obi estranhando e reclamando disso. E foram nesses momentos que eu peguei o meu celular pra ver se tinha alguma mensagem, pra ver se tinha alguma notificação importante, porque achei sem graça. Acho que eles não têm muito tempero como casal nessa relação que foi desenvolvida pra eles. E outra, e o Obi e a cena da Julian indo conversar com o Obi pra desabafar. Na verdade, eles se esbarram ali e ela aproveita o momento pra tentar desabafar com alguém que conhece ela há muito tempo, sobre o que ela tá passando com o pai, sobre o pai dela ter mentido pra ela. Ela claramente confusa e precisando de um conselho. E o Obi 100% nem aí. 100% nem aí. Nossa, sério. Ele me irrita muito. Pra mim, ele é o pior personagem da série, desse elenco principal, eu acho. Pra mim, o melhor momento desses dois personagens, da Zoya e do Obi, no episódio foi quando a Zoya disse umas verdades pro Obi sobre o relacionamento dele com a Julian. Ela disse pra ele que ele também teve culpa na situação. Ela fala o seguinte pra ele: é difícil namorar o príncipe de Nova York quando nem ele mesmo admite quem ele é. E é muito sobre isso, né? O Obi tem muito uma imagem de eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, ajudar os outros, de reconhecer o meu privilégio. Mas na prática mesmo, ele muitas vezes não reconhece esse privilégio, né? Pelo menos não nessas relações mais próximas, mais íntimas. E aí ele entende que ele de fato teve culpa, sim, em como o relacionamento dele com a Julian deu errado, e ele vai conversar com ela. A gente tem uma cena dele conversando com a Julian e pedindo desculpas, e ela percebe, isso é muito legal, que os dois terminarem fez com que ela começasse a caminhar sozinha, a ficar de pé sozinha. E eu acho que isso vai ser ótimo pra personagem, pro desenvolvimento dela ao longo da temporada. Um outro momento bem legal em relação ao Obi e a Zoya também foi o momento em que ele tá levando ela pra casa e os dois se beijam na frente do prédio dela e o porteiro tira algumas fotos, que é uma referência à conversa que a Zoya tinha tido com a Luna anteriormente. A Luna disse pra ela que ela tinha que ficar esperta com os porteiros, que eles costumavam vazar dicas pro TMZ. Inclusive, toda essa história delas serem tão importantes, dos personagens serem tão importantes a ponto de aparecer em Trend Topics do Twitter, em página de fofoca famosa, no TMZ, achei muito estranho, mas tudo bem, a gente releva porque a Julian é uma grande influenciadora. Mas enfim, a Luna disse isso pra Zoya e a Zoya falou que não, que o porteiro dela era muito confiável, que trabalhava ali há décadas. E aí no final do episódio tem uma cena dele tirando uma foto dos dois se beijando, obviamente pra mandar pra algum portal de fofoca. Tudo pra mim. Por último, e o dilema dos professores atuando como Gossip Girl atingiu um novo nível nesse episódio, né? Basicamente, a escola tá determinada a eliminar e expulsar a Gossip Girl e quem quer que esteja por trás da Gossip Girl. E para isso, um pai de aluno contrata uma agência de inteligência para investigar. E claro, os professores envolvidos passam o episódio todo preocupados e tentando tomar algumas providências para encobrir os seus atos. Mas o episódio termina com os professores Kate, Jordan e Wendy armando para a professora Rima, que estava trabalhando com eles nesse projeto até pouco tempo, ser descoberta e incriminada como Gossip Girl, e eu achei isso baixo. O fato dos professores agirem dessa forma com os alunos já é meio baixo por si só. Mas eles ferrarem com a carreira de uma colega sem pensar duas vezes me pareceu me pareceu demais. Achei realmente bem baixo. Uma informação importante nesse núcleo que talvez seja significativa para a série é o fato de que outros colégios vão passar a enviar fofocas para Gossip Girl, ou seja, isso não vai ficar apenas na Constance, no St. Jude's, e eu não sei se isso realmente vai ser importante, vai significar alguma coisa para a narrativa da série ou não. Vamos ver. Comentários pontuais e finais pra gente encerrar esse vídeo. Parte do episódio é ambientada numa peça de teatro off-Broadway, fora da Broadway, do circuito de teatros da Broadway em Nova York. E tem uma menção nesse episódio sobre a Broadway ter passado um ano fechada por conta da pandemia e sobre como a Broadway vai precisar se reinventar a partir disso e também como algumas questões podem representar dificuldades em relação a isso.
E eu achei essa menção muito, muito, muito legal. Foi a primeira vez na série, na verdade a segunda vez na série que a gente sentiu uma menção, um gostinho dos impactos da pandemia, né? Acho que a primeira foi quando os alunos voltaram pro colégio depois de um ano. Então achei interessante. Outra coisa, esse foi um episódio cheio de referências à cultura pop. De Nick Jonas a Hamilton, de Timothée Chalamet a Brad Pitt e Angelina Jolie. Achei todas as referências muito, muito boas. Os outros episódios já tinham tido algumas referências, mas eu senti que nesse essas referências foram mais fortes e foi bem legal. Por fim, o episódio termina com a Luna contando pra Monet que ela descobriu uma informação que pode destruir a Zoya. Será que essa informação é o mesmo segredo que a professora Kate tinha descoberto no episódio anterior? Possivelmente, mas não dá pra ter certeza, a gente vai ter que esperar os próximos episódios pra saber. É isso, esses foram os meus vários comentários sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Gossip Girl 2021 do HBO Max. Se você gostou de conversar comigo sobre essa série, se inscreva no canal se você não for inscrito, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a sua narrativa favorita desse episódio, o que você mais está gostando na série até agora, pra gente ir conversando, tá bem? Também lembrem-se de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque me ajuda muito. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê na semana que vem.